trabalhador tem que ser civilizado, tá? Ele deve cumprir seu dever da melhor forma possível, mas deve ter pelo menos a dignidade, tá? De exigir seus direitos, tá? O trabalhador tem uma série de direitos, que isso a própria legislação garante, e que o trabalhador próprio não exige, tá? Ele próprio a só não faz verão? Não faz. Tem que ter uma união, o pessoal tem que ser unido, tá? E reivindicar, tá? Tanto em termos de saúde como em termos financeiros, tá? Porque hoje você sabe que o nosso salário é muito baixo, tá? E o pessoal tem que ser unido, tem que reivindicar e partir para a luta, não tem medo. Mais uma vez, a história se repete. Na busca gananciosa dos lucros, o modo de produção capitalista continua sendo um dos mais perversos que a humanidade já conheceu. Substituiu-se a força do chicote pelo ritmo impiedoso da produção. As intermináveis jornadas no campo pelo revezamento insensato das fábricas. Deflorou-se ao máximo a natureza para arrancar dela os mais diversos produtos orgânicos e inorgânicos que, além de permitirem uma expansão violenta do mercado e da economia, vieram apresentar ao homem desprotegido as mais variadas formas de adoecer e morrer. A questão das doenças profissionais está a 4 chaves nesse país. E uma delas é a contaminação por mercúrio. No mês de maio deste ano, o sindicato recebeu uma denúncia de contaminação por mercúrio na empresa Eletrocloro, localizada em Santo André. E após alguns exames, constatou-se na unidade eletrolítica, que está em funcionamento desde o início da década de 50, um altíssimo grau de contaminação por mercúrio. E o que é pior, todos os casos desta contaminação foram tratados, isolados e escondidos pelo serviço médico da empresa. A questão da contaminação foi denunciada pelo sindicato através da CONSAT, de Saúde e Trabalho, com a assessoria do DIESAT, quando 2 trabalhadores da Eletrocloro, não se sentindo bem, procuraram o serviço médico do sindicato e o programa de saúde do trabalhador. O medo dos trabalhadores nesta questão foi demonstrado quando tivemos de recolher urina de alguns, identificando-os apenas pelo número, já que alguns não quiseram se expor. José, você poderia contar como foi que você chegou aqui no sindicato? Como que eu cheguei aqui no sindicato? Tem uma história meio interessante de 5 recipientes com urina comum. Conta direito pra gente essa história. Bom, quando eu procurei o sindicato, eu procurei me informar onde que era o departamento de saúde do sindicato. Depois que eu fiquei sabendo que a sigla é CONSAT, né? Aí quando eu procurei, eu encontrei o Remy, que deve ser o diretor da CONSAT, é o diretor da CONSAT. Então o Remy falou, bom, vocês estão falando isso, mas nós precisamos de dados, nós precisamos de exames para se comprovar isso. Então foi quando o Remy falou, vocês precisam fazer exames, quanto mais, melhor. Foi aí que nós reunimos outros trabalhadores, não muitos, mais 3 junto com a gente, que também estavam a fim de fazer esse tipo de exame, porque não confiavam na fábrica. Só que o medo deles era tão grande em relação à pressão, a esse tipo de coisa, a perder emprego e tudo mais, que nos forneceram o material, a urina, só que não deram os nomes. Eles codificaram entre eles 1, 2 e 3, e nos passaram 1, 2 e 3. Chegamos aqui para o Remy e falamos, Remy, está aqui José Stefano Borbelli, Mário Marinho, não temos nada a perder, não temos medo, porque estamos dentro do nosso direito, agora os outros 3 aqui têm medo. E nos deram esses números, 1, 2 e 3, para fazer exames. Paralelamente ao contato com esses trabalhadores contaminados, preparou-se um boletim com a assessoria do DIESAT e foi pedida a fiscalização à DRT.
Com a confirmação dos exames feitos pelo sindicato, foi realizada a fiscalização que constatou 79 casos de contaminação por mercúrio. Mário, como foi o seu acompanhamento dessa fiscalização pedida pelo sindicato e feita pela DRT Secretaria de Saúde? Bom, em primeiro lugar, eu estava trabalhando no carregamento de soda, recebi um chamado por telefone do senhor Jordão, o engenheiro da seção, que ali na seção se encontrariam as pessoas do Ministério, né? O fiscal queria fazer uma inspeção da seção. Então eu subi para cima e vim, encontrei eles na sala de controle. Aí tínhamos para a sala de célula. Foi visitada as 4 salas, né? A S50VT, a S50B, MAT 10 e o MAT 10-1, passando por cima e por baixo. E foi encontrado muito mercúrio no chão, né? Tinha várias poças de mercúrio em vários setores. E além disso foi visitada a regeneração de grelha, o setor de recuperação, que é o forno, onde trabalha o Pedro Danta. Passamos pela desmontagem da célula velha, né? Onde foi desmontada a célula que está sendo modificada, que está guardando a célula velha, foi desmontado, foi encontrado muito mercúrio no chão. Passamos por umas bandejas que eles guardam peça, também tinha muito mercúrio e estavam secas, não tinha nenhuma proteção por água, por nada. Uma questão, o acompanhamento feito por você foi um acompanhamento livre? No caso, o gerente quis interferir em não mostrar os locais de trabalho ruins dentro da eletrolítica? Não, ele fez uma forcinha de desviar um pouco, né? Mas aí eu persisti para mostrar todo o setor. Embora que não foi mostrado tudo ainda, tem que ter visto mais, mas o principal foi visto. Seu nome, companheiro? Newton Freitas. Sua profissão? Engenheiro de segurança. Aonde você trabalha? No DIESAT, Departamento Intersindical de Estudos de Saúde e Ambientes do Trabalho. Companheiro, você poderia nos contar qual foi a sua participação junto ao escândalo da Eletrocloro? Bom, o DIESAT, enquanto assessoria do Sindicato de Trabalhadores, e especificamente aqui nos Sindicatos Químicos do ABC, mediante a denúncia de alguns trabalhadores da Eletrocloro de que estava havendo na empresa contaminação por mercúrio, articulou com a DRT uma fiscalização na empresa. Nessa fiscalização, que foi acompanhada pelo DIESAT junto com o sindicato, pudemos detectar e comprovar aquilo que os trabalhadores falavam. 79 trabalhadores dos 210 da unidade eletrolítica, onde se processa a fabricação de cloro e soda através do mercúrio, apresentavam níveis de mercúrio na urina maior do que aquele permitido pela legislação. Isso era fácil de se comprovar mediante uma análise no próprio local de trabalho. Verificamos poças de mercúrio, peças contaminadas por mercúrio espalhadas pelo local, nenhuma prática constante de limpeza do ambiente do trabalho, enfim, uma série de condições propícias ao aumento da presença de vapor de mercúrio no ambiente e, consequentemente, a contaminação daqueles trabalhadores. Isso também foi verificado através de dados estatísticos da própria empresa, que demonstrou que desde 1976 os trabalhadores daquele setor já estavam contaminados por mercúrio. Neste ano, cerca de 94% dos trabalhadores apresentavam níveis de mercúrio na urina acima do máximo permitido pela legislação. Seu nome, companheiro? Francisco Lacaz. A sua profissão? Médico. Você poderia comentar para a gente qual foi a sua participação no caso da Eletrocloro? Nós funcionamos aqui no sindicato como assessores técnicos do sindicato pelo DIESAT. O nosso trabalho nesse episódio foi dando assessoria técnica ao sindicato em relação aos problemas de saúde que surgiram por consequência da contaminação do mercúrio na Eletrocloro. Agora, você poderia comentar para os companheiros quais são os efeitos do mercúrio no corpo humano? Os efeitos a curto prazo, os efeitos agudos, assim dizer, são principalmente sentidos a nível dos pulmões. O trabalhador vai ter problemas de dificuldade de respiração, alteração como tosse, falta, e pode evoluir, dependendo da intensidade da contaminação, até para a morte em função de edema pulmonar. E os efeitos a longo prazo
os efeitos crônicos, são sentidos especialmente sobre o sistema nervoso central e sobre os rins. Sobre o sistema nervoso central, existem dois aspectos importantes. Aqueles de fundo mais neurológico, que acometem a coordenação motora e que trazem alterações da marcha, da forma de andar da pessoa, da capacidade de executar movimentos. Então ela vai ter dificuldade para assinar o nome, por exemplo, o nome sai todo tremido. Ela tem dificuldade de pegar objetos, os objetos caem da mão. E tem também efeitos sobre a esfera psíquica, com efeitos considerados psiquiátricos. Então, a pessoa pode ser até confundida com um caso de loucura, por exemplo. Ele fica muito irritado, tem alteração de memória, pode ter problemas de tristeza intensa, permeados por momentos de euforia, pode ter alteração do sono bastante evidente, com insônia e sonolência alternada, e isso pode configurar um quadro considerado psiquiátrico, um quadro de loucura. Invariavelmente não se faz a relação desses problemas de saúde com as condições de trabalho. E isso efetivamente ocorreu em alguns casos da própria eletrocloro. Os efeitos sobre os rins são efeitos que vão surgir também a longo prazo e inicialmente eles podem ser detectados pelos exames de urina. Nas gengivas, e isso ocorreu com vários trabalhadores da eletrocloro que a gente teve contato com eles, sangramentos constantes das gengivas e com o tempo os dentes vão se amolecidos e podem até cair espontaneamente. E isso ocorreu em vários trabalhadores da eletrocloro que passaram pela gente. Vamos ver aí, companheiro. Tá grave a situação aí do mercúrio. O índice ultrapasse 3 vezes o limite normal. E não são só os companheiros eletrocloro. São também aqueles companheiros que trabalham nas companhias empreiteiras. Estas de ferro fica fazendo a cabeça dos trabalhadores aí dentro, dizendo para eles, não vão na conversa do sindicato. O índice de contaminação, o índice de exploração dos trabalhadores dentro da eletrocloro é algo de espantoso e nós não podemos mais admitir e nem aceitar. Tem companheiros dentro da eletrocloro que está com índices alarmantes de contaminação de mercúrio. E a empresa mentindo para ele, você tá bom, você tá mancando, tá tremendo, porque você tá bebendo muito. Isaías, quais são os problemas de saúde que se apresentaram para você nesses últimos tempos, depois que você soube da tua contaminação por mercúrio? Não, o meu problema, eu ainda não sei, né, o teor de mercúrio que há em minha urina ou no sangue, no caso. Eu só gostaria de saber porque o meu problema é com o sistema nervoso, muito irritado, e eu queria saber o porquê que o Dr. José Roberto, daqui do serviço médico, me encaminhou para fazer tratamento com um psiquiatra. E o psiquiatra, então, me encaminhou para que eu fizesse tratamento com um psicólogo, e eles vivem me pondo para tomar remédios para dormir, remédio para controlar nervo, remédio para controlar pressão, ao invés de me cientificar do problema, né, que está acontecendo comigo, do local que eu trabalho, para ver se o chefe me transfere de setor ou se me afasta da contaminação do mercúrio, porque eu trabalho no setor, ali como o seu Pedro Dantas estava falando, que ele trabalha na regeneração do mercúrio, e eu trabalho num setor que é vizinho. A salinha que eu fico faz fundo com forno, que faz a regeneração do mercúrio, e no entanto, quando está queimando aquele mercúrio,
aquele gás que sai para a atmosfera, a gente respira, e respirando aquele gás eu sinto assim na boca como se fosse um zinabre e na garganta um gosto esquisito, e logo me ataca uma dor de cabeça e a irritação nos nervos. E eu vivo direto com os nervos irritados, nervoso em casa, no serviço, com os colegas de trabalho, na minha casa, não tenho paciência com as coisas, quer dizer. Então eu tenho procurado o médico há vários dias, e a minha ficha, inclusive, se for procurada no serviço médico, vai ver que eu tenho procurado várias vezes, eles têm me receitado vários tipos de calmantes, né, para mim, como Alcion, Noan e outros tipos de calmante para mim tomar, e ultimamente o psiquiatra me encaminhou, me receitou um outro remédio para me tomar 10 gotas antes de deitar. Só que eu deito, eu desmaio, né, mas só que quando eu levanto eu não sinto fome, eu sou enjoado, estou irritado, estou nervoso, e meu problema é constante assim. Agora eu queria saber qual o motivo verdadeiro dessa irritação minha, dele me encaminhar para o tratamento com psiquiatra, ao invés de me pedir para o chefe me afastar do setor que está me acabando com a minha saúde. O sindicato entende que encaminhou um pedido de interdição. O sindicato entende que, e você mesmo acaba de dizer, nós concordamos e achamos que nenhum progresso, nenhuma produção pode trabalhar, produzir, sem que efetivamente os ambientes de trabalho estejam adequados para isso. Ao nosso ver, nós reafirmamos que a interdição, pedimos o afastamento de 79 pessoas, para que essas pessoas sejam devidamente cuidadas de saúde. Para que a empresa possa tomar providências nesse local de trabalho, onde esses trabalhadores sejam contaminados. Nós não podemos aceitar, não podemos permitir que uma multinacional que tem técnicas avançadas ainda possa acontecer casos como esse, em números elevados, e que fosse um só, para nós já não poderíamos concordar. O fato do serviço médico da empresa não ter colocado às claras para todos os trabalhadores essa questão da intoxicação, se faz necessário que sejam feitos todos os exames necessários nos trabalhadores, quer dizer, não só dos afastados, mas também de todo o pessoal da unidade eletrolítica, porque pelos dados levantados pela fiscalização, esse pessoal tem níveis de mercúrio acima do normal do organismo. Eu acho que na medida em que fica mantido e reafirmada a solicitação de interdição, não tem mais para que eu aceitar ou não aceitar as demais itens, porque se eu tenho que aceitar o mais, eu não quero discutir o menos. O sindicato colocou aqui, claro, tudo o que deve ser feito. Quer dizer, nós não estamos escondendo o que deve ser ou não ser feito. A gente está colocando de forma clara, independente da medida de interdição. Veja bem, o que eu quero colocar é que na medida em que o Ministério aceita a solicitação de vocês e referente à medida de interdição, eu não tenho por que discutir com os assessores, eu vou discutir judicialmente. Entende? Vocês colocaram de que acima de 300 microgramas por litro, né, seria considerado excessivo pela legislação, não sei da onde, né, quer dizer, nós estamos pensando num país, tudo bem. E não seria afastado do trabalho, quer dizer, não seria comunicado como um caso de uma doença ligada ao trabalho, é isso? Você entendi bem? Não seria feita não a deixaria de comparecer à empresa. Não, eu quero saber se vai ser feita a carta ou se não vai ser feita. Se ele ultrapassar, seria feita. Só se ultrapassar, mas ele não ficaria em casa, não. Nós estamos colocando que nós vamos afastar, né, inicialmente os casos acima de 100 do local. Não, mas é a carta. Podemos emitir acima de 100, mas a lei fala 50. Certo. Não sei a que cargas d'água a Eletrocloro se reporta a um índice não nacional que já foi estabelecido e toda a legislação internacional já coloca níveis aí, qualquer pessoa pode folhear a enciclopédia do OIT e verificar isso, né? Porque a gente tem país, por exemplo, que o índice de tolerância
de mercúrio volátil no ambiente é 2 vezes menor do que o nosso nacional de 40 microgramas. Quer dizer, se nesses países há uma redução menor, quer dizer, há uma preocupação. Aqui a gente vê o seguinte, todas as propostas aqui colocadas, elas visam inicialmente, a mais como o Lacasse colocou, a fazer um controle biológico de cada um dos trabalhadores e, finalmente, depois que você tenha determinados tipos de problema, quer dizer, segundo o padrão que a empresa adota, aí de até 50, de 50 a 100, de 100 a 300, a partir daí tomar algumas medidas. Mas aqui se coloca como questão fundamental que essa medida deve ser tomada individualmente pelo trabalhador. Então a gente coloca aqui o seguinte, para nós, por exemplo, quando coloca levantamento ambiental, não é só o levantamento ambiental semanal, como aqui se coloca a adoção de medidas de controle no próprio ambiente de trabalho. Eu duvido que na Europa o grupo Solvay não tenha uma proteção melhor do que na Eletrocloro aqui no Brasil. E essa conscientização, essa é uma diferença básica. E efetivamente o nosso operário não está sensibilizado o suficiente. Você fala, você comenta e ele não assume para si um pouco da responsabilidade de cuidar da saúde dele e do companheiro de trabalho. Conclamando todos eles a me ajudarem a indicar os pontos que eles, como trabalhadores, como vivenciadores das operações, sentiam que havia problemas. Em paralelo com isso, foi feito um esforço muito grande a nível da nossa chefia para, da mesma forma, trazer contribuições. Posso propor também aí na sua exposição que um trabalho mais estrutural teria que ter um prazo, 90 dias, 120 dias. Por que isso não foi feito antes, dado o conhecimento que vocês têm dessa questão? Precisa haver empenho do trabalhador em preservar a si mesmo acima de tudo. E isso não tem observado. Por mais que eu tenha Foram informados do resultado, isso foi uma questão que sempre foi gradativa. O trabalhador vai se conscientizar se não é informado. Uma coisa eu posso lhe dizer, do resultado do exame. Há mais de 10, 12 anos, eu reuni o pessoal todo da eletrólise, da Travessa, chefe de tudo, da sala da CIPA, para falar do mercúrio, fazer aqueles testes, para ver se conscientizava eles que o mercúrio era tóxico. Até davam risada. Uma coleta de urina que é feita durante o processo de trabalho, pode haver uma série de contaminações. A pessoa, ao destapar o frasco lá dentro, por exemplo, ela pode deixar cair restos de material que pode estar na sua mão, pode estar na sua roupa, e complicar essa... Deu o exame dele em dezembro. O exame dele em dezembro deu 400. Você foi afastado? Ele não foi afastado. Não foi afastado. Não, olha, deu 2.000, ele saiu. Agora. Há um mês? E deu 62 a última dele? É questão de higiene pessoal, quer dizer, qual é o tempo que os trabalhadores tinham para tomar um banho antes de ir para a refeição? Qual é o tempo que a empresa dá? Não tem. Não tem tempo. Então, sabe, tem coisas que vocês estão colocando que parece que a gente fica a parvo, porque são coisas básicas, mínimas, que tinham que estar sendo feitas há 10, 20 anos atrás. Nós queremos que essa questão de saúde fique às claras para todo o trabalhador. Porque eu acho tudo bem, isso de fazer exames até por computador, as empresas fazem. Talvez no seu aspecto técnico tá bom, mas o controle que o serviço médico, não só da sua como de outra, tem sido feito só para controlar biologicamente os trabalhadores, é um controle de cobaia. Desculpe a expressão. Quer dizer, o fato é o seguinte, qual é o exame clínico mais detalhado que foi feito desses trabalhadores? No sentido de tentar pegar alguns outros aspectos, ou neurológico, ou exame de função renal, ou ver. Mas na fiscalização não foi constatado nada disso. Foi, Mário? Não, essa que é a questão que a gente coloca. Tudo bem, é bonitinho. A legislação está sendo cumprida no aspecto de dizer, olha, está sendo feito o exame toxicológico. Agora, as medidas complementares não estão sendo feitas. Por exemplo, são poucas das... Isso nós queremos claras. No serviço médico. A nossa tem já há cerca de 20 anos. Então, eles fazem praticamente check-up, hemograma, a suplementação, creatinina, ureia, urina.
para ver albumina, tudo isso sempre foi feito de maneira automática, sempre a gente dá para ele. Eles têm livre acesso, eles têm saber com a carteirinha que lhe permite ir, eles precisam que ele é nervoso, ele vai. Só para dar um exemplo aqui, o Mário recebeu informação verbal que o seu último exame era 56 microgramas de mercúrio na urina. Só que pela relação que foi entregue à fiscalização, o índice era 107, quer dizer, foi informado da metade. Não fui eu. Que o tratamento desses casos, e que o Ministério do Trabalho considera gravíssimo, discordando da sua posição, a posição é gravíssima, e não vamos poder admitir qualquer tipo de resolução que não passe por projetos de alteração significativa do processo. Entendeu? Isso aí eu já falei, quer dizer, tem que ter previsão. O Milton disse uma série de exemplos e, por ser engenheiro, conhece melhor a questão. E existe uma série de outros exemplos que vocês conhecem, que nós discutimos lá em reunião, em que não é possível, quer dizer, não vai ser possível a gente tratar esses trabalhadores de uma forma assim, controlar quando tiver algum em volta, não dá. Não dá, quer dizer, tem que ter proposta, isso é concreto. Tem que ter propostas coletivas de correção do seu meio de trabalho. Fica dito isso. Tem que trazer a empresa, independente das resoluções que tomarem, ela vai ter que sair com prazo hoje para fazer as resoluções que eu proponho que sejam inclusive discutidas com a área técnica do sindicato. Entendeu? Porque já por várias vezes eu senti da empresa que não houve um direcionamento, entendeu? Então eu vou falar aqui com você, não houve um direcionamento no sentido de apresentar medidas concretas de controle ambiental. E sem isso, para o Ministério do Trabalho é difícil a gente caminhar. Só sem gravíssimo para o Ministério do Trabalho, primeiro, porque os índices são elevados, e segundo, porque o agente é altamente... Primeiro. Segundo, os controles médicos são totalmente inadequados. Tá certo? E terceiro, esse que eu fechei agora, a necessidade urgente de se apresentar medidas de proteção coletiva. O Ministério do Trabalho não vai aceitar, nem que seja acordo de vocês dois, só medidas de proteção individual. Seja em termo individual a máscara, em termo individual o controle biológico do homem. E todo o pessoal teria exames clínicos a partir, ou exames necessários a partir do SESI. Primeiro, se a empresa tem um serviço médico, está excluindo o próprio serviço médico. Para vocês terem mais paralelo, nós vamos fazer de qualquer maneira, mas para que vocês tenham um órgão que não somos nós mesmos, porque eu não quero que amanhã depois possa, por qualquer razão, vocês dizerem, que vocês poderiam, talvez não, mas poderiam, entender que os resultados dos exames que eu estou dando não são confiáveis. Isso é público, entende? É neutro. Mas eu prefiro que o SESI, até, onde é que é neutro? O SESI é serviço social da indústria. Você acha que o SESI não vai fazer os exames convenientemente? Nessa altura do campeonato, Miguel, o SESI não tem confiabilidade dos trabalhadores. Digo eu agora aqui de público. Procedimento que me permita trabalhar. Porque dizer afasta-se simplesmente é dizer para. Eu não tenho alternativa. Eu não estou querendo colocar saúde. Você tem procurado sempre uma maneira mais... Seria a maneira mais fácil de resolver o problema. Não é fácil, não. Isso é muito complicado. Você reduzir o horário de trabalho, você não poderia criar um turno emergencial? Está vedado todos os pontos para que não haja vazamento de gás ou de líquido. Então o sistema está equilibrado. Existem vazamentos? Existem. Vaza um pouco de sódio, de sabor, eventualmente, de hidrogênio, normal de uma indústria qualquer. A questão importante aí a ser levantada. Primeiro, a gente vai continuar tendo um controle biológico dos trabalhadores na medida em que eles tenham esse nível diminuído e outras medidas clínicas, ele retorna a um ambiente que está dando esse problema para ele. É um ambiente que nós já estamos trabalhando sobre. Sim, vai começar o trabalho... Mas é que sobre ele, por exemplo, existem medições que mostram na realidade que aquilo que foi feito até um mês atrás... Talvez tenha sido ineficiente. Quer dizer, porque tem um companheiro aí com mais de 2.000, só para dizer um caso. Agora, a questão aí que deveria ser colocada, eu acho que a questão da redução é pertinente, tanto que o Lacajo coloca aqui, que deve existir, então, nesse caso, de forma imediata, pensar reduzir a exposição dos trabalhadores através de uma redução de jornada.
turno de 6 horas. O que eu não posso aceitar, não vou aceitar, de maneira alguma, é que mais companheiros fiquem como esses companheiros estão aqui. E o senhor, como uma pessoa humana, se tiver sensibilidade, tem que entender isso. Tem que entender isso. Só colocar uma coisinha. Agora, o senhor não quer fazer nada porque a produção sua não pode parar. Você para por mais de 10 horas, todo o circuito ele esfria. Ele se esfriando, começa a haver contrações. O aço, ele muda, ele corre. Nós temos uma sola com 12 metros de comprimento. Ele vai começar a contrair. E havendo contração, o que vai acontecer? Aqueles pontos que ou não tem vazamentos porque estão muito encostados, ou tem pequenos vazamentos, vai aumentar. Qual é a proposta que apresenta? E aí, dizer, bom, nós podemos, porque se eu tiver, todo mundo gosta de 100, mas dentro eu ficar, porque eu não sei o que eu tenho. Porque se eu tiver um meu, de números elevados, de números grandes, de números baixos, eu posso fazer uma questão concreta. Hoje eu não sei. Certo, o objetivo do Ministério do Trabalho é tentar resolver essa questão. Então você tem 26 células, certo? Muito bem, 26 células. Vamos admitir o seguinte, você tem 12 horas de parada sem problema, concorda? Eu acho estranho você só ter 12, mas muito bem. Vamos admitir que só tem 12 horas de parada sem problema. Você pode fazer uma redução dessas células, um rodízio dessas células, de forma que você pare 12 horas algum grupo de células. Isso não me reduz a exposição. Ah, pelo amor de Deus. Eu acho que nós estamos, se me permitirem essa observação, estou pegando alguma coisa. E principalmente é o que eles acabaram de falar. E o que eu acho que com todo o conhecimento do colega, ele também não veio, talvez, preparado, sem qualquer dever para ele, para soluções. Ou para uma proposta assim, da maneira que foi colocada. Eu não sei, há demais mesmo achar que é diferente, mas eu, como presidente do sindicato, não vejo como. Para mim, se a empresa me apresentasse uma solução até alternada de afastamento dessas pessoas, tira 20, melhora, volta. Mas a empresa não apresentou isso. A empresa quer que mantenha os trabalhadores lá, tá certo? Com uma questão paliativa. E eu não posso aceitar isso. Eu não posso aceitar. Para mim, eu acho que tem que encerrar aqui. Vamos manter o nosso pedido. Eu achei que nós poderíamos avançar um bom termo. Achei que a empresa poderia ter uma alternativa, ou até da redução da exposição dos trabalhadores lá, mas a empresa se nega a fazer qualquer tipo de coisa, a não ser manter os trabalhadores lá. Eu acho isso altamente negativo no momento que nós estamos vivendo. O sindicato está propenso a verificar detalhadamente a questão, a dar um prazo um pouquinho maior para a empresa, que não é o exame biológico que vai resolver essa situação. A situação já está dada pelo próprio levantamento ambiental da empresa. Eu acho que essa questão de jogar para 5 dias, ou 10 dias, ou 15 dias, o problema vai ser o mesmo, porque se não vai ser Pedro hoje, amanhã vai ser o Paulo que vai estar intoxicado porque a condição de trabalho permanece. Agora é preciso saber o seguinte, quanto ao afastamento desses trabalhadores, o que vai acontecer? Como é que a gente vai enfrentar essa situação? Eu acho que uma proposta que o sindicato colocou concreta aqui é de redução de jornada de trabalho, 6 horas. Não tem outra. Caso contrário, permanece o nosso pedido. Diante da gravidade das denúncias, foi chamada a ampla assembleia para dar os informes da mesa redonda e os encaminhamentos da luta. A Assembleia dos Trabalhadores reafirmou o pedido feito pelo sindicato na mesa redonda do dia 1º de junho de 80, ou seja, interdição do setor, afastamento dos contaminados, comissão de trabalhadores para acompanhar os levantamentos das condições de trabalho e controle médico, entrega dos resultados, etc. Houve nova reunião da DRT no dia 3 de junho e a empresa continuou irredutível, mantendo medidas paliativas para fazer frente à contaminação. Tentou também neutralizar a ação do sindicato com reuniões no interior da empresa, porém já reconhecendo que devia tomar medidas contra a contaminação. Após nova Assembleia de Trabalhadores e ameaça de interdição feita pela DRT em 11 de junho, a Eletrocloro cedeu, adotando medidas pelo DRT e sindicato. Afastamento dos contaminados do setor,
Eleição de mais 2 elementos da CIPA do setor da unidade eletrolítica. Medidas de proteção coletiva e médica com acompanhamento da CIPA sob supervisão do sindicato. Entrega dos resultados de exame e etc. Pela primeira vez na história do sindicalismo brasileiro, parte de setores de produção de uma multinacional foram interditados nesse país. As medidas paliativas adotadas pela empresa, que inclusive colocam em risco a saúde dos trabalhadores, quanto a aspectos de friagem e pneumonia, por exemplo, evitaram a interdição de todo o setor de unidade eletrolítica da Eletrocloro. As demais medidas indicadas pelo sindicato e assessoria técnica do DIESAT foram encampadas pela DRT e colocadas para a empresa como necessidade de implantação imediata. Foram eleitos pelos da UE mais 2 companheiros para participar da CIPA. Esses companheiros têm a função de acompanhar todas as implantações, tornando o processo transparente e confiável para os trabalhadores e para o sindicato. Continuamos, portanto, colocando na ordem do dia a questão da redução da jornada de trabalho e da redução da produção como forma de evitar a contaminação dos demais trabalhadores da unidade eletrolítica da Eletrocloro.